Ó, só para falar um pouquinho sobre o Vasco, gostei bastante da estreia do Galdames, tá? Volante chileno que veio do Genoa, contratação mais simples porque era de um clube do grupo da 777. Achei. É óbvio que foi um jogo contra o Audax, um jogo muito fraco, o adversário muito fraco. O Vasco fez bom jogo, o Vasco podia ter enfiado um saco. Mas eu gostei muito passe vertical para frente, volante de boco, passando de espaço. Sei que a semana foi péssima com as notícias do Jair e do Paulinho fora por 8 meses, mas o Galdames dá uma bela esperança. O Esforça, que virou reserva lá na seleção argentina no pré-olímpico, deve formar a dupla de volantes Galdames e Esforça, tá? Ó, já chegou a resposta sobre o Borreal. Legal que a pessoa responde rápido. 0, tá? Pois é, seleção brasileira está fora dos Jogos Olímpicos de Paris. Foi derrotada pela Argentina de 1-0. Além de falar do jogo, quero falar do Esforça, né? Juan Sebastián Esforça, de 21 anos, ele que foi volante no jogo deste domingo e, para muitos, anulou o Endrick, um dos nossos principais jogadores na seleção brasileira. Falar também da preparação do Vasco para o clássico com o Fluminense, a sequência de jogos vascaínos, né? E também falar, Pablo Verrete, vai para o clássico ou não vai? Como que o Ramon Dias vai montar esse time para o clássico com o Fluminense, o quarto colocado, que é o Vasco, diante do líder Fluminense. Uma diferença de 5 pontos. O Fluminense tem 17 e o Vasco tem 12 pontos. E no domingo o Vasco tem pela frente o Botafogo. Nós vamos falar sobre esse tema aí. Vou começar pela seleção brasileira, que perdeu da Argentina, 1-0. O gol já no final da partida. Brasil teve uma chance com Gabriel Peck, aniversariante de hoje. O Vasco, inclusive, nas redes sociais, comemorou os 23 anos do Gabriel Peck. Tivemos também uma chance lá com o John Kennedy, mas a Argentina jogou melhor. Essa é a grande verdade. E não tivemos os jogadores do Brasil fazendo uma grande competição como a gente esperava. Realmente não foi legal. E os vascaínos ficaram de olho em Juan Sebastián Esforça, muito elogiado pela imprensa da Argentina, muito elogiado também nas redes sociais. Os vascaínos gostaram de vê-lo com a camisa número 13 e para muitos ele anulou o Endrick, um dos nossos principais jogadores, jovem, 17 anos, né? Jogar tudo nas costas do Endrick é covardia. Como diz o próprio Ramon Dias, não tem que dar responsabilidade a ele, tem que dar, né, oportunidade. Responsabilidade é quando fica mais cascudo. É o que o Vasco está fazendo com o garoto Ryan, que tem também 17 anos e vem entrando diariamente na equipe principal e mostrando aí suas qualidades. Agora, esse Esforça mostrou muita personalidade, gostei muito. Você que assistiu, que prestou atenção no número 13 da Argentina, comente aí o que você achou. Já está contratado, está sendo aguardado esta semana aqui no Rio de Janeiro para os exames médicos e assinatura de contrato. Um jogador que pode custar aí ao Vasco até 8 milhões de dólares, até porque tem metas, né? Número de jogos, aquela coisa toda. Foi o que o Vasco combinou com o Newell's Old Boys da Argentina. Já falei do aniversário do Peck, né? Completando hoje 23 anos. Também o Vasco fez homenagens nas redes sociais ao Pinga, que foi um quarto maior artilheiro da história do Vasco da Gama e, sem dúvida, ali pelos anos 50 e 60, fez atuações muito boas e muitos gols pela equipe do Vasco da Gama. Se vivo fosse, estaria completando hoje, dia 11 de fevereiro, exatamente 100 anos. E o Gabriel Peck
completando 23 anos, ele foi vendido, né? Pediu para ser vendido para o Los Angeles Galaxy por 10 milhões de dólares e mais 10 mil dólares por gol marcado. O Vasco vai receber até completar 50 gols pelo Gabriel Pec. Então, foi um negócio considerado muito bom para o atleta e sua família e também para o Vasco da Gama. Uma coisa que muita gente tem me perguntado, por que o Ramon Dias não tem dado entrevista coletiva, tem aparecido o Emiliano Dias. Eu vi essa matéria no portal UOL e achei muito interessante, a gente tinha corrido também atrás dessa informação. Foi combinado entre o Ramon Dias, pai, e o Emiliano Dias, filho, técnico e auxiliar técnico do Vasco da Gama, um revezamento nas entrevistas coletivas. Então, uma hora vai vir o Ramon, outra hora vem o Emiliano, e o Emiliano, quando dá ali as suas opiniões, dá as suas informações, é de comum acordo com o Ramon. Eles trocaram ideias. Hoje, a pessoa que vai para uma entrevista coletiva, a assessoria de imprensa dá quase que uma ensaiada, dá uma preparada, olha, vão te perguntar isso, vão te perguntar aquilo, e aí você já prepara o entrevistado. Mas tudo que o Emiliano falou em termos de contratação também é de comum acordo com o Ramon Dias. E todo mundo sabe que o Vasco já trouxe aí 8 nomes na temporada, está buscando mais gente nessa primeira janela, que fecha no dia 11 de março, tanto jogadores do exterior quanto jogadores do Brasil, e ainda quer mais um jogador de meio campo e um atacante. Está correndo atrás desses 2 nomes aí, principalmente depois que perdeu o Paulinho e também o Jair por lesões. O Paulinho, inclusive, na sexta-feira já fez a cirurgia do joelho, está faltando agora a cirurgia do Jair, para que eles já comecem a fisioterapia. O Paulinho já está começando a fisioterapia, mas é uma recuperação um pouquinho demorada e não tem como fazer uma previsão. Olha, em tantos dias, tantos meses ele vai voltar. Hoje a medicina esportiva ela já não trabalha mais para a imprensa com esse tipo de previsão. E também depende do organismo de cada atleta a recuperação. Os jogadores retornaram hoje aos treinamentos pela manhã no CT Moacir Barbosa, fizeram um trabalho na academia, depois foram para o campo de jogo. E Pablo Verrete, tem muita gente também aí nos comentários perguntando sobre o Pablo Verrete. Wellington, quando é que o Pablo vai voltar a jogar? Bem, ele mesmo revelou nas redes sociais que sofreu uma fissura na costela direita no segundo jogo do Vasco lá no torneio de verão em Punta del Este foi o São Lourenço Deportivo Maldonado. E voltou ao Brasil, seguiu jogando e não estava rendendo tão bem. Agora o Vasco está colocando o Pablo Verrete para treinar em separado e na próxima terça-feira ele tem uma definição se vai para o jogo ou não, se ele vai reforçar o Vasco da Gama na semana. O Vasco joga na quarta-feira com o Fluminense às 21h30 no Maracanã, ou se será preparado para o outro jogo, né? Porque na sequência o Vasco joga no domingo, dia 18 de fevereiro, 16h, contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Pega o Flu, que é o líder. O Fluminense tem 17 pontos e o Vasco tem 12, 5 pontos de diferença. E depois pega o Botafogo no domingo. Botafogo que na quarta-feira joga mais cedo, às 19h, contra o Volta Redonda, lá no Estádio da Cidadania. Depois do Flu e depois do Botafogo, o Vasco joga no sábado, dia 24 de fevereiro, às 17h30, em Cariacica, contra o Volta Redonda. Esse jogo já está negociado com a cidade de Cariacica, lá no Espírito Santo. E na terça-feira, dia 27 de fevereiro, 21h30, vai pegar a equipe do Marcílio Dias na cidade de Itajaí, lá em Santa Catarina. É o jogo da Copa do Brasil.
Vale lembrar, né, que o Vasco está recebendo 1.470.000 de cota e o time do Marcílio Dias, R$ 747.000. Então, comente aí. O que você achou das nossas informações nesse domingo? O que você achou da seleção brasileira? O que você achou do esforço, né? O número 13 da seleção da Argentina, que está chegando para reforçar o Vasco da Gama. Quero a sua opinião e bota o seu nome, a sua cidade, para você receber o nosso abraço. É isso aí, minha rapaziada. Ficamos aí com o vídeo com as notícias do Vasco da Gama, né? O esforço aí causando ótimas impressões a todo mundo, né? Principalmente aos vascaínos. O jogador deve se apresentar aí essa semana, já contratado pelo Vasco, né? O jogador neutralizou as principais peças da seleção brasileira sub-23, né? A Argentina aí venceu por 1-0, eliminando o Brasil, né? Do pré-olímpico aí. O Brasil sem chance já de classificação, né? E o jogador arrebentou, né? Não só na partida de ontem, mas como nas outras partidas aí também que veio fazendo pelo pré-olímpico, né? Mostrando um jogador de muita qualidade, né? Então é um grande achado aí do Vasco, né? O esforço, né? E espero aí que arrebente também com a camisa do Vascão, né? Isso é muito importante esse jogador aí para nos ajudar durante a temporada, principalmente com a lesão de Paulinho e Jair, né? Então, um grande achado aí, espero que o jogador venha para o Vasco aí com a ótima qualidade que mostrou nesse período de pré-olímpico, né? O Vasco ainda busca um meia e um atacante para fechar o seu elenco, né? Espero aí que também consigam ótimos jogadores para essas posições. O Vasco está precisando muito mesmo aí de mais um meia, né? E um atacante, né? Que a gente tem ali o Veguete, tem o David, mas o Vasco precisa de um cara que chegue e tomara que chegue um cara com nome para já assumir a titularidade, né? Ou brigar firme por ela. Pablo Veguete, né? Vamos ver se vai para a partida com o Fluminense, né? Ele vai decidir nessa sexta-feira se joga ou não, né? Seria muito importante que ele jogasse pelo nome, né? Um jogador que põe respeito, né? E vai impor uma preocupação maior à defesa do Fluminense, né? Espero que ele possa jogar, que esteja já um pouco bem recuperado para essa partida, para ajudar o nosso Vasco, né? Então deixa aí nos comentários, ative a notificação, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo aí para chegar a mais pessoas. Valeu!